capítulo 11, versículo 23. Por que começar aqui? Conforme estávamos falando, Josué diz ao povo: procurai hoje a quem se vai explorando. Ele diz isto lembrando todos os fatos passados, daquilo que o Senhor tinha requerido de Abraão, que lhe tinha pedido, que lhe tinha transmitido, e Abraão, na sua fidelidade ao Senhor, procurou transmitir a vontade do seu Deus, do seu Senhor, à sua descendência, e por aí adiante até que chegou mesmo a Josué. E apesar de todos os desvios e transvios do povo de Israel, sempre houve fiéis, um remanescente fiel ao Senhor, como hoje nos nossos dias, como nos dias de Paulo também. Nós vemos a situação do mundo nos nossos dias, mas graças a Deus, porque mesmo entre o povo judeu, mas na igreja, se diz a igreja de Jesus Cristo, há fiéis ao Senhor, apesar de todo o desvario e descaminho do nosso mundo hoje em dia. E Paulo escreve desta maneira: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Reparemos que Paulo está a dizer: eu não recebi de ninguém. Abraão não recebeu de ninguém, recebeu diretamente do Senhor. E quando a ordem depois é passada a Josué, é diretamente através de Moisés, através do Senhor. E por isso Josué pode dizer com toda a propriedade ao seu povo: escolhi hoje a quem sirvais. E aqui Paulo diz: porque eu recebi do Senhor pessoalmente. Não aprendi de ninguém. Foi o Senhor diretamente que me comunicou, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, o pão, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E nós temos noutra escritura que diz: e todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vos reunirdes em meu nome. E depois diz no versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice não é o copo em si, é o que estava dentro do cálice, que continha o cálice. Porque nós, quando tomamos a ceia do Senhor, o fundamento não é se tomamos todos do mesmo copo, ou tomamos de copos individuais, não é esse o caso. É aquilo que tomamos do cálice, entendemos? Nós, durante muitos anos, fizemos a ceia do Senhor num único copo. E foi difícil depois, em algumas assembleias, passar para copos individuais. Porque não é assim que está escrito. Mas o importante não é o copo. É aquilo que está dentro do copo. Este é o cálice da minha aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Nós conhecemos muito bem esta Escritura. Mas esta Escritura, em cada vez que nós a lemos e pegamos nela para meditarmos nela da ceia do Senhor, traz um lembrete para cada um de nós. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor
até que eu venha. Glória, Senhor. Certamente, muitos vêm à ceia do Senhor, alguns não vêm. E se perguntarmos a alguns, e nós tivemos estes casos, porque a minha vida não está em condições. Certamente, nenhum de nós é perfeito. Eu na quarta-feira estava falando aqui com os irmãos e disse que todos nós temos um passado. Concorda comigo? E alguns de nós olhamos para o nosso passado e só a graça e a misericórdia do Senhor é que permitiu que nós hoje pudéssemos estar aqui. Glória, Senhor. Deus já não quer nada comigo. Eu já fiz tantas coisas e tão feias, tão feias, tão feias, que Deus já não quer nada comigo. Mas sabem, meus queridas irmãs e irmãos, o nosso Deus ama-nos hoje, como nos vai amar amanhã da mesma maneira, porque Ele já ontem nos amou dessa mesma maneira. O amor de Deus não tem tamanho. Eu lembro-me, os irmãos se lembram de Corinto 181 dos nossos dinários antigos, mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares é. O amor do meu Deus, o amor do meu Deus, do teu Deus, do nosso Deus, não tem medida, não há nada que o meça, porque não tem medida comparável a Ele, porque Deus é. Deus não tem, Deus é amor. Independentemente daquilo que eu faça, daquilo que independentemente de cada um de nós possa fazer, Deus continua a amar-nos. Nós nos lembramos da história do filho pródigo, que pediu tudo o que tinha, foi para outra terra distante, estragou tudo, esbanjou tudo, da pior maneira talvez, ao ponto de chegar a ter necessidade, a passar fome, e para comer ter de ir apacentar porcos. Uma coisa que os judeus não podiam fazer, porque eles não querem nada com os porcos. Para poder comer as bolotas dos porcos. Mas nem isso lhe davam. E ele voltou para trás, e foi ter com o seu pai. E nós conhecemos a história. E que fez o seu pai? Ei, para aí primeiro. Para aí. Primeiro vai tomar banho, fez mal. Vai vestir uma roupa nova, lavada, e depois vem que eu recebo. Não, graças a Deus, Deus não fez isso comigo, Deus não fez isso conosco. Eu creio que aquele pai ao pôr do sol, logo de manhã, ia ver o horizonte, a ver-se lá no fundo da planície, via o seu filho a chegar. E a Bíblia nos diz que quando o seu filho se aproximava de casa, ele correu para o filho e o abraçou. Não importava como ele vinha, em que estado é que ele vinha, como é que ele cheirava, ou qual era o seu vestido, como é que ele estava. Não. Seu pai abraçou-o porque ele era pai, e pai é vida, é pai para toda a vida. E nós somos pais toda a vida. E por muito que os nossos filhos façam, são nossos filhos. E Deus nos amou. E Deus nos ama. Ele vai continuar a amar. Porque todas as vezes que comermos este pão e bebermos o caldo, anunciaremos a morte do Senhor até que venha. E nós estamos aqui, irmãos. É uma confirmação do nosso amor para com Ele. Eu não entendo porque é que há pessoas que deixam de ir à ceia do Senhor, porque a vida não está bem. É exatamente nesta reunião que nós podemos compor a nossa vida, abrindo o nosso coração a Deus e confessando-lhe o nosso erro, o nosso pecado. É o lugar de encontro, é o lugar de reunião, é o lugar de comunhão com Deus, na sua presença, mesmo até. Não pode ser fisicamente que nós não vemos, não é? Mas sabemos o nosso coração espiritual e Ele está aqui connosco. Amém. As mensagens de ontem começou na casa do Pai,
E é na casa do Pai, neste lugar. Porque foi na casa dos pais. E é na casa dos pais que os filhos, nascidos na casa do Pai, na sua casa, da sua parentela, aprendem os bons costumes. E é na casa do Pai, aqui neste lugar. Eu considero a casa do Pai este lugar, não é? Por isso eu disse, é bem-vindo, não à minha casa, mas à casa do nosso Deus, à casa do nosso Pai. Onde Deus se encontra e marca encontro comigo, contigo e com cada um de nós. Este é o lugar onde Deus, no conjunto e individualmente, abençoa o seu povo. E sabe uma coisa? A reunião de ceia do Senhor, para mim, pessoalmente, é uma reunião de bênção para cada um de nós. Mas para isso, diz no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice seria indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Eu volto à mesma questão de Josué. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos aqui para servir o Senhor. Estamos aqui para deixar entrar nas nossas vidas. Ele está nas nossas vidas, eu creio. Este é o meu desejo para cada um de nós, para mim, acima de tudo, para cada um de nós, que seja o Senhor a reinar e a governar e a dirigir e a controlar cada milímetro, cada pedaço da nossa vida, cada momento de tempo, cada segundo, ou agora, como se diz muito, cada nanosegundo, a 1/1000 de segundo, é uma coisa que é impossível de medir só entre os relógios atómicos. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Foi por isso que nós aqui viemos, para estarmos na presença do Senhor. Foi por isso que nós viemos aqui, para tomarmos parte daquilo que Ele fez por nós. Foi por isso que nós viemos aqui, foi para lhe agradecer a sua morte, o verter do seu sangue, o ser cravado por mim e por cada um de nós lá naquela maldita cruz, porque a morte da cruz era maldição. Irmãos, a ceia do Senhor é a reunião mais solene da Igreja de cada um de nós. Porque nós vimos aqui não somente para nos vermos, o que é muito bom, e é bom ver cada um de vocês, caras tão lindas à minha frente. Não é só para podermos conversar um pouco, que é bom conversarmos. Não é somente para passarmos tempo. Para passar tempo, estávamos em nossas casas. É para estarmos com o Senhor, porque Ele está aqui connosco. Eu creio que muito antes de nós virmos para cá e abrimos a porta e nos começamos a reunir, o Senhor já estava aqui à nossa espera. Glória ao Senhor. Para nos abençoar, para estar connosco. Já vimos qual é o privilégio. Não somos uma dúzia, desculpai o termo que nós usamos isto, uso esta frase às vezes, nós não somos meia dúzia de coitadinhos pobrezinhos. Nós somos os filhos do Rei de toda a eternidade. Nós somos os filhos do Senhor, Criador e Sustentador de todo o vasto universo. Amém. Podemos não ter pinta de dinheiro no bolso. Podemos não ter nada na nossa vida. Mas uma coisa nós temos, porque Ele nos deu e nos dá pela sua morte, pela sua ressurreição. É a vida eterna. Amém. É a certeza da salvação. É a certeza de que um dia vamos estar na casa do Pai, ainda que neste mundo nós não tenhamos casa para viver sequer. Não importa os tesouros da terra. É bom termos dinheiro, é bom termos facilidades, era bom que todos nós tivéssemos dinheiro para não termos que aturar patrões, desculpem-me os patrões,
Era bom que todos nós tivéssemos facilidades, uma boa casa para não ter que pagar renda ao senhorio, porque quando chega ao dia 1 é muito difícil, não é? Ter que desembolsar dinheiro e o mês passa-se tão rápido. Mas isso nada é comparável àquilo que um dia nós vamos ter na presença do Senhor lá na casa do Pai. As pessoas do mundo podem se vangloriar de tudo que têm, dos seus, daquilo que têm. Mas tudo isso são coisas da terra. E sabe uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que a terra passará. E aqueles que compram propriedades e isto e aquilo, não tem nada contra as pessoas, claro. E que se orgulham delas. E que querem cada vez mais e mais e mais e mais. Um dia, quando partirem para a eternidade, não vão levar nada com eles. E tudo ficará cá. E tudo um dia desaparecerá. Mas nós temos uma coisa que é eterna. É um lugar lá à beira do nosso Deus. Aleluia. Porque Paulo continua a dizer, eu vou repetir, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E a Bíblia continua a dizer-nos o chamado de Deus para que nós deixemos a vida, muitas vezes, que levamos com tantas preocupações. Eu poderia dizer alguns nomes. Deixa de estar tão preocupada. Não te ires com tantas preocupações. Olha para Cristo. E Ele resolve todas as situações. Mas eu tenho que dizer isso a mim mesmo. Cada um de nós tem que falar para dentro de nós mesmos. Sabe, queridos irmãos? A vida é tão curta nesta terra, que 100 anos que possamos viver, nada é comparável à eternidade. Graças a Deus. O nosso futuro não está naquilo que o mundo nos possa dar. O nosso futuro é Deus. E é com Ele que nós queremos passar a eternidade. Por isso, quando formos tomar a ceia, o cálice, passamos, irmãos, com o nosso coração agradecido por pessoas tão pequeninas como nós, o Criador dos céus e da terra, fez-se igual a cada um de nós. Como dizia o Fábio na sua oração, ele fez-se menino e nasceu lá na manjedoura, a morrer numa cruz, no lugar que há cada um de nós. Conta-se uma história de que São Francisco andava na praia, aquele que se fala da história que ia pregar aos peixinhos porque os homens não queriam ouvir, não é? E viu um menino a tirar a água do mar, a correr, a despejá-lo numa cova. Porque ele ficou ali parado a ver o menino a correr, a tirar a água do mar, com uma concha, a despejá-lo na cova. E perguntou-lhe, o que estás a fazer? Mais ou menos isto. Estou a despejar o mar nesta cova que eu fiz. Impossível, não é? Mas o impossível Deus realizou por nós. Aquilo que ninguém podia fazer por mim nem por ti, minha mãe e minha irmã. Deus, no seu infinito amor fiel, morreu em nosso lugar. Conseguimos nós entender isto? Conseguimos nós, pensando neste amor de Deus, que Deus fez por cada um de nós, amarmos os nossos irmãos também? E é neste lugar, nesta reunião da ceia do Senhor, onde nós vamos tomar todos aqueles que são batizados nas águas, a maioria, aquilo que Deus fez por cada um de nós.